Olá, pessoal, bem-vindos ao meu bate-papo do café. Hoje quero falar sobre algumas das minhas observações. Morando em diferentes comunidades, eu cresci em uma área predominantemente branca, de classe média alta, talvez classe média alta. Não sei, depende de quem você perguntar. E depois eu me mudei para o exterior, e quando me mudei para o exterior, morei em Londres, que é um dos lugares mais diversos do planeta. E eu realmente pude conhecer profundamente, culturas africanas, tem até uma cultura negra americana, cultura muçulmana. E eu estava no leste de Londres, então era basicamente qualquer coisa menos branca. E, sabe, crescendo, eu sempre ouvi que pessoas brancas não têm cultura, né? Quando eu morava em uma área majoritariamente não branca, também trabalhava com pessoas não brancas, eu percebi que pessoas brancas realmente têm cultura e existem coisas que são distintas das pessoas brancas. Então, e isso é só uma observação minha, vocês podem aceitar ou não. Então, homens brancos naturalmente têm status elevado, geralmente são os inventores da sociedade, são os grupos com maior renda. E quando se trata dos verdadeiros influenciadores e líderes da sociedade, são muitos homens brancos, certo? O país, os Estados Unidos, foi fundado por homens brancos e homens brancos tendem a ser os mais competentes. Se eu fosse olhar para homens brancos como uma espécie, eles seriam a espécie mais competente do planeta, certo? Eles têm mais medalhas olímpicas, têm mais invenções e sempre são vistos como esses ditadores malignos. Mas, na verdade, quando você conhece homens brancos como grupo, eles são, na verdade, o grupo de pessoas mais prestativo que existe. Sabe, sempre zoam os brancos porque a gente fala, desculpa, estou no seu caminho, você está no meu caminho, sabe? É só que a gente é muito educado, sabe? Quando eu era criança, meu pai era diretor executivo, né? Um cara branco, sabe? Se ele visse alguém com as compras, saindo da loja, ele ia lá pegar as compras da pessoa e colocava no carro dela. Mas, sabe, em outras comunidades você pode achar que está sendo assaltado, né? Meu pai era assim como muitas pessoas brancas. Cresci em um lugar tão confiável que deixávamos as portas abertas. Então eu acabei me mudando para Londres. E no primeiro ano em que estive lá, eu estava em uma área predominantemente negra, e o que eu percebi, estando em uma área negra, foi que, mesmo que falem sobre racismo e opressão, muitas vezes eles imitam pessoas brancas, as perucas das mulheres negras e tal. Imita o cabelo das mulheres brancas, sabe? E muitas vezes as pessoas negras estão tentando entrar nessas comunidades que pessoas brancas, homens brancos, naturalmente têm um status alto na sociedade, talvez seja controverso, mas eles naturalmente têm um status alto na sociedade, mas eles não ligam para status alto. Então, existem todos esses lugares que são criados com, espero, a promessa de entrar em contato com esses influenciadores, esses homens na sociedade, esses homens de alto status. Mas o que você realmente encontra nesses restaurantes sofisticados e coisas assim, na maioria das vezes, são homens fingindo ser homens de alto status. Porque quando eu penso, em alguns dos homens de status mais alto que eu conheço, você encontraria eles na Home Depot, no Culver's, esses restaurantes chiques são para mulheres e homens que querem conquistá-las, imitando homens de alto status. E isso é interessante. O que eu percebi é que não importa para onde eu vá no mundo, todo mundo quer ser o cara branco. Mulheres brancas tentam agir como seus maridos, como se eles fossem os que mandam. Muitas vezes as mulheres recebem crédito pelo que homens brancos fazem. Por exemplo, Jeff Bezos. Sua ex-esposa ficou com metade de sua fortuna, mas ele tem tanto dinheiro que provavelmente nem se importa. Mas o fato de que a ex-esposa dele trabalhou como secretária na empresa dele e acha que tem direito à metade da fortuna dele, isso é incrível. E o que ela está tentando fazer é, com homens como o Bezos, ela está tentando emular a competência dele. E você vê isso em outras comunidades também, sabe, os muçulmanos, para mim, era meio incrível que eles sentissem tanto orgulho da herança muçulmana, mas ao mesmo tempo lutavam tanto
Para estar na Inglaterra como uma pessoa branca, tipo, eu acho que quando eu saí, a Inglaterra já era uma área majoritariamente muçulmana, sabe? Então é como se pessoas brancas, a cultura branca construiu essa civilização e aí todas as outras culturas querem fazer parte disso. E aí dizem que as pessoas brancas são más, ou que a nossa religião é ruim, ou que isso é ruim. Acho interessante porque há muitos tipos diferentes de pessoas brancas. Mas aqui estão algumas coisas que eu acho que pessoalmente deixei passar. Quando eu não estava em uma área de pessoas brancas, havia um excesso de polidez, um excesso de prestatividade, tipo quando eu morava em uma área de pessoas negras. E isso foi na Inglaterra, certo? As pessoas roubavam o mercadinho ao lado de onde eu morava, elas simplesmente pegavam comida e saíam andando. Nunca tinha visto isso na minha vida. E é interessante porque as pessoas que realmente fazem as coisas acontecerem no mundo, que têm mais status na maioria das vezes, são as que menos se importam com isso. E todo mundo tenta imitar esse status que os homens brancos e às vezes as mulheres brancas têm, mas as mulheres brancas, eu tenho minhas ressalvas com elas. Mas eles nunca vão conseguir, porque a competência dos homens brancos, tipo, simplesmente não pode ser imitada. Tipo, se você seguir, e não é todo homem branco, mas eu só conheci um homem branco que conseguia construir uma casa com as próprias mãos. Posso afirmar com confiança que ele faria isso. Eles sempre sabem como fazer o próprio encanamento, sempre sabem, eu sei, até mesmo os ricos, tipo, eles sabem como fazer o encanamento, como mexer na parte elétrica. Na cultura branca, é mal visto não fazer essas coisas sozinho, exceto mulheres, pois essas são responsabilidades masculinas. As mulheres ainda podem ter babás e, sei lá, usar o HelloFresh e essas coisas. Mas não sei. Talvez eu fale mais sobre isso depois. Mas percebi que homens brancos possuem mais status, mas são os que menos se importam. Outras comunidades tentam imitar esse status através da aparência, indo a eventos, frequentando restaurantes sofisticados, mas elas nunca conseguem realmente fazer parte disso porque não conseguem imitar a competência dos homens brancos. Mulheres brancas tentam ser brancas ocupando os empregos dos homens brancos, e muitas vezes os homens brancos permitem isso e dizem, pode ficar, e vão embora. E, olha, eu realmente não valorizava morar em uma área de brancos até deixar de morar. Então me contem o que vocês acham nos comentários, curtam o vídeo e até a próxima.